Deus, você pode estar abrindo no livro de Lucas, capítulo de número 22, a partir do versículo 1. Nós queremos falar hoje sobre um tema, e esse tema é propício para aquilo que nós viemos aqui fazer hoje. Além de ministrar a palavra, nós viemos aqui celebrar a morte e a ressurreição de Jesus. Então, o tema é a mesa que aponta para a cruz. É esse tema que nós queremos falar um pouquinho, conversar um pouquinho, para que a gente possa entender qual é a mesa que aponta para a cruz. Entender o significado verdadeiro da Páscoa e da Santa Ceia, porque a Páscoa ela é ligada na Santa Ceia. Aquele período de cativeiro que o povo de Israel ele passou no Egito. Quando eles ganham a libertação, aquele dia foi, então, um momento que teve a morte de um cordeiro e o sangue foi colocado nas vergas das portas. Ali esse ato ele ficou conhecido como Páscoa. E mais para frente, todas as vezes que eles faziam a ceia, comemorando a libertação do povo de Israel, eles começaram a ter um entendimento sobre aquele período, mas o Senhor em tudo isso ele estava apontando para a verdadeira Santa Ceia, que é aquilo que nós fizemos hoje, que é a morte de Cristo, não é mais a libertação do povo de Israel, mas também daquilo que está por vir, que é a mesa que o Senhor preparou para nós na eternidade. Então, irmãos, como é interessante a gente entender que essa mesa ela não vai apontar para Moisés, essa mesa não vai apontar para o povo de Israel que estava aprisionado durante esse período e o Senhor libertou. E essa mesa não vai apontar simplesmente para a nossa comunidade que hoje nós vamos estar ceando. Mas essa mesa ela aponta diretamente para a cruz. E a cruz é a representação de Jesus. Então nós precisamos entender isso, nós vamos conversar. Lucas capítulo 22, a partir do versículo 1. Vai dizer assim. Lucas 22, 1. Perdão, irmãos, 7, não é 1. Me desculpa. Lucas 22, 7. A ceia do Senhor. Todos acharam? Finalmente chegou o dia da festa dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascual. Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão e preparem a refeição da Páscoa para nós comermos. Veja bem que antes de nós terminarmos o texto, o Senhor Jesus ele dá uma instrução para Pedro e ele dá uma instrução para Jesus, para João. E a instrução é: vão e preparem a refeição da Páscoa para nós comermos. Quando eu comecei a ler esse texto, o Senhor começou a me levar num lugar de preparação. Jesus ele instrui Pedro e João a ir preparar a mesa, preparar a Santa Ceia. É como se Pedro e João eles tivessem sido enviados para uma missão. É como se eles tivessem encarnado essa missão como agora testemunhos do Senhor, e eles agora vão ir para preparar esse lugar. Veja bem espiritualmente esse texto, irmãos. Vão e preparem a refeição da Páscoa para nós comermos. Versículo 9. Onde queres que a preparamos? Perguntaram. E Jesus respondeu: ao entrarem na cidade, um homem com um pote de água encontrará vocês. Quando eu li isso aqui, irmãos, esse homem com um pote de água, ele está representando aqui o Espírito Santo. Porque o Senhor envia Pedro e João como discípulos, como os enviados, como testemunhos. E no meio desse caminho eles têm um encontro com um homem com um pote de água.
Eu quero entender que era uma representação ali do Espírito Santo. Porque quando nós somos comissionados e a gente entende a palavra do ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura e batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós estamos participando da grande comissão, nós temos uma missão. Só que antes de ser startada essa missão, a gente teve que ter um encontro com o Espírito Santo. Para ser revestido de poder. E agora não é só por aquilo que Jesus falou, mas é banhado no batismo do Espírito Santo para que haja transformação naquelas pessoas que vão ouvir a palavra. Naquelas pessoas que vão ver aquela pessoa fluindo naquilo que o Senhor preparou para ela. Não só porque ela fala, mas pela conduta de vida. Então, quando eles chegam nesse lugar, Jesus está falando que eles vão encontrar um homem com um pote de água. Mas o texto vai ser mais claro. E é isso aqui que eu fiquei pensando. Ao entrarem na cidade, um homem com um pote de água encontrará vocês. Olha só. Se eles perguntaram para Jesus onde é que nós vamos preparar a ceia, vocês vão, entrem na cidade, que um homem com um pote de água vai encontrar vocês. Opa, como assim? Será eles que estavam indo, eles que estavam procurando, eles que tinham que achar o homem? Não. A Bíblia diz que aquele homem que ia achar eles. Olha que um pouco esquisito isso aqui, irmãos. E aí agora, ao entrarem na cidade, o que acontece? Sigam-no até a casa em que ele entrar. Para onde é que o Espírito Santo quer nos levar? Não é para a casa do Pai? Não é para sentar na mesa com o Pai? Não é para nós retornar para a nossa casa? Porque a nossa casa não é aqui, irmãos. A nossa casa não é aqui. Aqui a gente está só de passagem. Eu não posso me apegar com as coisas da terra, irmãos. E é aqui que é o ponto-chave, que muitas pessoas elas não conseguem decolar na vida. Por quê? Porque tudo que passa na sua mente, no seu dia a dia, é sobre esse lugar, irmãos. E a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Nós não somos daqui. Nós somos da eternidade, da glória de Deus. Nós vamos reinar com o Senhor. Se a gente obedecer a palavra de Deus e se esforçarmos todos os dias para estar nesse lugar. E a qualquer momento vai vir o arrebatamento. E aqueles que estiverem preparados, Jesus vai levar para esse lugar. Nós temos uma missão. O Espírito Santo ele foi enviado porque a Trindade ela trabalha com o chamado apostólico. Deus ele enviou Jesus. O envio apostólico significa envio. Deus enviou Jesus. Jesus ele enviou o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos enviou para a grande comissão. Para que nós, cheios da graça, do poder de Deus, nós nos permanecermos firmes até a volta de Cristo. E veja bem que agora quando eles entram nesse lugar, a Bíblia vai dizer que sigam-no até a casa em que ele entrar. E digam ao dono da casa, o mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes, no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? E olha a resposta. Ele mostrará a vocês uma ampla sala no andar superior. Oh, glória! No andar superior. Toda mobília, toda mobiliada, façam ali os preparativos. E o texto continua. Eles saíram, encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. E quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. E ele lhes disse, desejei
ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu digo a vocês que não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: peguem o cálice, e ao partirem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Pegando ele o pão, deu graças, partiu-o e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. E da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado em favor de vocês. Irmãos, isso aqui, para nós que estamos caminhando, seguindo a Jesus, para nós que, fazendo uma média geral, né, conhecemos alguns textos da Bíblia, conhecemos a palavra, conhecemos sobre a ministração da Santa Ceia em 1 Coríntios 11, 23, aonde a gente entende as coisas básicas do Evangelho. De repente você não tem um curso, de repente você não conhece tanta coisa, mas o básico vocês conhecem. Que Jesus, ele é Filho de Deus, que o Espírito Santo, ele veio para completar essa obra, que a Trindade, ela atua até hoje, os três juntos. Jesus, o Espírito Santo, Deus, eles não estão parados, sentados numa cadeira de balanço, esperando a hora que Deus quiser para que Jesus venha e arrebate sua igreja. Não, eles estão trabalhando em conjunto, cada um fazendo algo específico, mas Deus está trabalhando. Jesus está trabalhando, intercedendo por nós também. O Espírito Santo está convencendo nós do juízo, do erro, do pecado, alinhando os nossos corações, enchendo nós de graça, de poder. Nos dias mais difíceis da nossa vida, é Ele que nos dá força. Nos dias mais complicados da nossa vida, é Ele que nos afirma, é Ele que nos segura, é Ele que nos dá carinho, é Ele que nos abraça, é Ele que está perto de nós. A Bíblia vai dizer que pode um pai, uma mãe esquecer de um filho, mas o Senhor não esquece de nós. Eles estão atuando, eles estão trabalhando ao nosso favor, em favor dos filhos, em favor das nossas famílias. Ele está atuando. E quando nós olhamos para essas verdades, fica fácil de compreender, irmãos, não fica muito difícil não. Mas agora, naquele momento que ele senta com os discípulos, ele começa a falar que ele não vai participar novamente de uma ceia com eles. Como assim, Senhor? Se tu não veio aqui para acabar com toda essa bagunça que nós estamos vivendo, com esses juros abusivos, com esses impostos extraordinários, de caros, que não dá para viver nisso. Uma opressão que nós estamos vivendo pelo povo de Roma. O Senhor não veio para resolver isso, o Senhor não veio para sentar num trono, no palácio e ditar as suas regras, como Messias, como Filho de Deus, sim, mas vim ditar as regras para que nós possamos viver bem, na justiça. Eles estavam pensando só das coisas que o Senhor poderia proporcionar para eles naquele momento. E quando Jesus começa a transicionar, pastor Leandro, e falar agora do reino de Deus, eles não conseguem compreender coisas que hoje eu e vocês conseguimos. Mas ele começa a falar as coisas e eles, não pode. Tanto é que quando ele falou que era necessário que ele sofresse, padecesse e morresse, Pedro se atirou na frente. Não vai acontecer isso contigo. Não, eu não vou permitir. Jesus olha para ele e fala assim, para trás de mim, Satanás. Por quê? Pedro estava numa boa intenção. Ele queria fazer a coisa certa, proteger o mestre.
mas da maneira errada. Porque tinha um propósito, Jesus tinha que padecer. Jesus ele tinha que sofrer na mão daqueles homens escarnecedores e ser levado como uma ovelha muda ao matadouro e ser crucificado numa cruz de madeira, com coroas de espinho e todo o processo da via dolorosa. Tudo isso estava predito para que Jesus passasse. Agora Pedro quer se meter e dizer, não, tu não vai morrer. Mas Jesus, ele precisava morrer para que o véu do templo se rasgasse de alto a baixo e nos devolvesse a amizade com Deus, nos devolvesse novamente a vida eterna que tinha sido perdido lá em Gênesis pelo pecado de Adão e Eva. Mas Jesus, ele tinha um propósito e nada atrapalhava o propósito de Jesus. Pode ser o melhor amigo, pode ser Pedro, pode ser Judas, pode ser Mateus, pode ser João, não interessa quem é. Não, eu preciso ir para a cruz, eu preciso ir para a cruz. E essa mentalidade precisa ser a nossa de filho, irmãos. Precisa ser a nossa de filho. O evangelho ainda é cruz, o evangelho ainda é renúncia. Eu prefiro, irmãos, 1000 vezes que vocês saiam daqui brabos com o pregador, brabos comigo, por uma palavra dura, mas essa palavra transforme a sua vida, porque essa palavra não é minha, é de Jesus. Do que eu vim aqui pregar os milagres para massagear o ego da igreja e ter 500 pessoas aqui dentro, mas todo mundo ir para o inferno. Não, irmãos. A palavra tem que ser pregada, o evangelho genuíno. Nós não estamos aqui para encher igreja, nós estamos aqui para levar as pessoas para a sua casa novamente. Nós estamos aqui para nos manter firmes como igreja. Se vai ser uma pessoa, 2, 10, 100 ou 1000, eu não sei. É Deus que bota, é Deus que tira. Mas nós precisamos pregar o evangelho verdadeiro. Não esse quinto evangelho que estão pregando. Não esse quinto evangelho do tudo pode, do nada a ver. Vai levar para o inferno. Aí imagina nós estar dentro da igreja, deixando de fazer algumas coisas lá na rua, renunciando a algumas coisas, para nós ir para o inferno. Então vamos se lambuzar no pecado todo mundo agora e vamos todo mundo para o inferno. Misericórdia. Não. Se é para fazer, vamos fazer bem feito, igreja. É difícil? Sim, é difícil. Quem é que está falando que é fácil? Ninguém fala que é fácil. O próprio Jesus, ele não falou que é fácil em nenhum momento. A Bíblia diz que o caminho do Senhor, ele é estreito, a porta é apertada. Esse é o evangelho. Agora o caminho largo e a porta larga nos leva para o inferno. Esse não é o evangelho. Então nós precisamos entender sobre isso. E nada pode nos parar. Nada pode nos deter. Nem as muitas tristezas do dia a dia, e também nem as muitas alegrias, porque muitas pessoas se perdem não quando estão mal. Porque quando estão mal, elas correm para os pés de Jesus. Eu estou mal, eu preciso do milagre, eu preciso da tua ajuda, eu preciso... Errado não. Mas muitas pessoas se perdem quando estão bem. Quando eu não preciso do milagre, quando a minha saúde está boa, quando o meu dinheiro está no meu bolso, quando o tanque do meu carro tem gasolina, quando está tudo farto dentro de casa, está tudo certinho na despensa. É nesses momentos que muitos se perdem. Por quê? Porque daí não estão precisando da ajuda do Senhor. E aí, irmãos, isso nos afasta da cruz. Isso nos afasta de Jesus. Pedro, ele por sentir tristeza que Jesus ia morrer, ele falou, não! Você não vai morrer. Eu vou te ajudar. Eu vou me colocar na frente. Jesus olha para ele, para trás de mim, Satanás. Eu tenho um propósito e nada vai me deter. Então, quando ele senta na mesa com os discípulos, ele começa a conversar sobre isso. Eles tinham uma enorme dificuldade de compreender aquilo que o Senhor estava falando. Então, antes de nós interpretar esse texto, nós precisamos entender o contexto disso aqui. Porque quando Lucas, é o texto que nós lemos, quando Lucas ele era um médico. E Lucas ele conheceu o evangelho através do apóstolo Paulo. Dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Lucas ele não andou com Jesus.
Mateus andou com Jesus e João andou com Jesus. Marcos era muito pequeno. A mãe de Marcos é aquela que cede a casa, assim como a irmã Nazaré vai ceder a casa dela para nós fazer o PG. A mãe de Marcos, ela também cedeu a casa dela. E aí lembra que botaram aqueles homens pelo telhado para que ele fosse curado? Era na casa de mãe de Marcos. Então, bem provavelmente, Marcos era bem pequeno quando isso aconteceu, quando Jesus estava por ali. Então, Lucas, ele não andou com Jesus. Lucas, ele ouviu as histórias a partir de um contato que ele teve com o apóstolo Paulo, que Paulo também não andou com Jesus. Mas Paulo, quando teve a verdadeira conversão, ele se apaixonou de tal forma, irmãos, que ele aprendeu que nada poderia parar nele. E ele vai falar uma das frases mais lindas da Bíblia, que ele vai dizer assim, ó: Cristo vive em mim, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele tinha uma identidade tão forte, que nada poderia parar Paulo. Nem a prisão, nem o dinheiro, nem sem dinheiro, nem a fome, nem o ter comida, nem o frio, nem o calor, nada conseguia parar aquele homem. Por quê? Porque ele já tinha um entendimento claro de quem era Jesus e para onde é que era o alvo, qual era a missão dele. E a gente começa a entender que Lucas, companheiro de Paulo, ele começa a escrever esse livro de Lucas, e esse livro de Lucas, ele é um livro que é um gênero histórico, é sobre uma história que Lucas está contando. O objetivo desse livro de Lucas não é apenas contar fatos, mas é revelar quem Jesus, ele de fato é. O livro de Lucas, ele não é só para contar fatos, mas é revelar quem Jesus é e mostrar para toda a história, para todos aqueles que querem aprender sobre a verdadeira salvação, e que toda a salvação converge para Cristo. Toda a salvação e todas as histórias contadas por Lucas vai convergir para a cruz, vai convergir para Cristo. Lucas está descortinando que agora essa Páscoa, que é o momento da ceia, que eles tinham o ato de celebrar por causa da libertação do povo do Egito, mas era só uma representação, porque não era sobre Moisés, não era sobre Arão, não era sobre o povo do Egito, mas era sobre um cordeiro que foi morto para trazer a libertação, estava apontando para Cristo. Quando eles fazem esse ato, então agora eles estipulam uma data, e toda essa data tem o pão asmo, toda essa data tem o sacrifício de um cordeiro, para celebrar a Páscoa, que era a libertação, amém? Só que isso está apontando para a cruz, está apontando para Cristo. Lucas, ele vem descortinar isso. Lucas, ele vem escrever, e quando ele escreve esse texto ele vem escrevendo para os gentios. Ele vem escrevendo principalmente para os cristãos gentios, que era representado aqui por Teófilo. E mostrando, irmãos, que Jesus é o Salvador dos gentios também, porque a Bíblia diz que ele veio para aqueles que eram dele, mas aqueles não receberam, então Jesus ele foi para outros. Deus, ele tinha uma maneira de conduzir o ato da salvação impressionante. E eles vieram para os judeus rejeitaram, e muitos rejeitam até hoje. Então, o evangelho chegou até nós. O amor de Cristo se estendeu até nós, os gentios. E se hoje nós estamos aqui, foi porque os judeus rejeitaram. Era o plano de Deus. Mas quando Lucas ele começa a trazer esses históricos, trazer essa história da Páscoa, e esse episódio que nós estamos lendo, ele acontece durante essa celebração da Páscoa judaica. E naquela refeição, irmãos, existia alguns elementos que eram carregados de significativos. E aqui a gente está falando de Cristo e da mesa que aponta para Cristo. Em cima daquela mesa, irmãos, era por ordem que tinha que ter o pão sem fermento, que representava a pureza e também a pressa daquele povo em sair do Egito. Um outro elemento que tinha ali era as ervas amargas, que representava a escravidão, aquele tempo que eles passaram lá, sofrendo no Egito. Era outro utensílio que tinha em cima da mesa. Um outro utensílio que tinha ali era o sacrifício sagrado. E esse sacrifício sagrado, através de uma morte
de um animal representava a libertação do povo de Deus. Representava aquele sangue que Deus livrou aquele povo da morte. Porque quando o anjo da morte passou lá no Egito, aonde tinha o sangue passado nas vergas da porta, nos marcos, o anjo da morte não entrava, porque eles tinham obedecido aquilo que Moisés comunicara para aquela casa. Então eles matavam o bicho, passavam o sangue, e a promessa era que ali o anjo da morte não entraria e não mataria o seu primogênito. Quando esse cordeiro é sacrificado, nesse ato da Santa Ceia da Páscoa, representava então o livramento de morte. Existia 4 cálices de vinhos representando 4 promessas da redenção, que também a gente pode ir lá em Êxodo 6 e ler. Então a expectativa não era lembrar de Moisés. O ato da Santa Ceia, que Jesus está ali com eles, não era lembrar simplesmente da representação que o Senhor livrou o povo do Egito. Por um período foi isso, por muitos e muitos anos. Mas agora vem Jesus, pastor Leandro, e ele senta na mesa, e ele prepara a mesa do mesmo jeito, com todos os utensílios. Ele prepara a mesa do mesmo jeito, ele mata o bicho que tinha que matar, o cordeiro, o sacrifício. Só que agora, nessa última Santa Ceia, ele está falando para aquele povo, para os discípulos, ele está falando para nós: ei, gente, eu represento uma nova aliança. Na minha morte eu vou me entregar como esse cordeiro que vocês mataram aqui hoje. Eu vou me entregar como sacrifício perfeito, como sacrifício puro. E a partir disso não vai mais ter morte de animal, porque essa morte animal representava a libertação do povo que estava aprisionado no Egito. Mas quando eu morrer e ressuscitar, eu vou ser a verdadeira libertação para vocês, porque se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não tem mais sacrifício. A mesa da ceia estava sendo reconfigurada pela uma nova aliança em Cristo Jesus, não menosprezando a antiga aliança, porque a antiga aliança aponta para a nova. O Antigo Testamento é a sombra da realidade do Novo. Toda tipificação que aconteceu no Egito, Deus estava já mostrando sobre o sacrifício da cruz que ia acontecer anos e anos e anos na frente. E de lá eles ficaram, e veio os profetas, e veio os juízes, e veio os reis, e tudo convergindo para Cristo. O profeta messiânico Isaías veio falando e apontando, após um ajuste de foco, após um ajuste de visão, ele começa a exercer aquilo que ele foi chamado para fazer, apontando a vinda do Messias. E ele vai falando, vai descrevendo o que ia acontecer. Com Abraão não foi diferente, quando pega o seu filho Isaque e leva para fazer a morte do sacrifício do seu filho, mas na hora do sacrifício o Senhor brada, o Senhor faz um milagre e aponta também aquele sacrifício como uma libertação. Era o Senhor apontando sobre Cristo e a sua morte e a sua ressurreição. E hoje aqui nós estamos olhando para esse texto, entendendo que o Senhor está mudando completamente o centro da celebração. Não é sobre a libertação do povo de Israel, não é sobre Moisés. A Páscoa nunca teve a ver com Moisés como personagem principal, sempre teve a ver com Cristo, amém, igreja? Então o objetivo principal desse texto, Lucas, ele não estava simplesmente ensinando apenas sobre uma refeição religiosa, mas Lucas aqui ele estava revelando que Jesus ele é o verdadeiro Cordeiro Pascal, que estabelece uma nova aliança por meio do seu sangue. E toda a antiga aliança, ela encontra o seu cumprimento em Jesus, porque Jesus se findou todas as coisas sobre a antiga aliança. Agora nova criatura nós somos. Agora o direito que tinha sido nos tirado pelo pecado, esse direito passou a ser nosso novamente, pela morte de Cristo. E quando Paulo vai escrever, Cristo nossa Páscoa foi sacrificado por nós em 1 Coríntios.
5:7. Paulo está declarando isso. A ceia, ela não celebra uma tradição. Ela celebra uma pessoa. E essa pessoa que a ceia celebra é Jesus. Jesus, ele é o verdadeiro cordeiro, igreja. Se nós estamos aqui hoje para celebrar, é porque nós entendemos que ele morreu e ele ressuscitou. Não existe mais sacrifício maior do que Cristo fez. A nossa salvação, ela não está condicionada àquilo que nós entendemos, àquilo que nós fizemos. O preço da salvação já foi pago. Agora, se nós obedecermos, nós vamos entrar nesse lugar e viver eternamente com Cristo. E se nós desobedecermos, nós não vamos entrar nesse lugar. É simples assim. Aquele momento, milhares, irmãos, de cordeiros haviam sido sacrificados. Até aquele determinado momento da Páscoa, da ceia que o Senhor estava fazendo, muitos e muitos cordeiros eles foram sacrificados. Só que nenhum deles removia definitivamente o pecado. Foi só na morte de Cristo que o pecado realmente ele foi cessado. E todos apenas anunciavam que um dia viria o verdadeiro Cordeiro, até a chegada de João Batista. João Batista, em João 1:29, quando ele reconhece a unção messiânica que estava sobre Jesus, ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Naquela mesa, irmãos, havia um cordeiro. Mas poucas horas depois, o verdadeiro cordeiro, ele pisou no Monte Calvário. Naquele momento que Jesus está ali com os discípulos, que Lucas relata esse texto, até aquele dia, milhares e milhares de cordeiros tinham morrido para ser sacrificado. Mas eles nem imaginavam, mesmo Jesus falando, gente, que poucas horas depois, o verdadeiro cordeiro ia ser sacrificado uma só vez, ia exterminar com o pecado do mundo. Hoje nós olhamos para esse texto, nós começamos a entender de uma forma mais clara. Porém, quando Jesus falava que ele ia estar naquela ceia com eles a última vez, eles não entendiam. E quando nós olhamos para a ceia, nós precisamos nos lembrar que a nossa esperança nunca esteve em rituais. A nossa esperança, ela é exclusivamente Cristo. Porque nós somos salvos, irmãos, pela morte de Cristo. E quando nós participamos da ceia, que nós já vamos participar, nós estamos declarando publicamente para o céu e para o inferno ouvir que nós cremos que Jesus ele foi o nosso Cordeiro Pascal, que Jesus ele foi o nosso único sacrifício, o sacrifício vivo, que nós entendemos que ele morreu e que ele ressuscitou ao terceiro dia, e nós participamos porque fomos alcançados pela graça desse Cordeiro, a saber, Jesus. E se nós estamos aqui neste culto de Santa Ceia e falando exatamente sobre o culto, sobre aquele momento da Santa Ceia, nós precisamos entender esse texto de uma forma maravilhosa na nossa vida. Porque Jesus, ele transforma uma antiga lembrança numa nova aliança. Eles estavam na mesa celebrando com Jesus, mas a lembrança era da libertação do povo de Israel. A libertação do povo do Egito, da escravidão. E eles estavam ali celebrando. Porém, quando Jesus ele começa a falar nas suas verdades, ele vem transformar essa antiga lembrança numa nova aliança. Ele estava falando para aqueles discípulos, para aqueles amigos: olha, essa é a última ceia que vocês vão estar trazendo a lembrança sobre libertação, isso. Na próxima ceia, vocês vão entender quem é o verdadeiro sacrifício. Na próxima ceia que vocês fizerem,
Vocês vão entender porque eu vou me colocar como um verdadeiro sacrifício vivo e vou morrer na cruz para verdadeiramente trazer a libertação definitiva de uma vez por todas. E essa lembrança, quando eles estão na mesa, continua sendo uma lembrança. Mas na próxima ceia, essa lembrança já não foi só lembrança. Foi uma aliança. E hoje, há mais de 2000 anos depois, nós vamos pegar o pão representando a carne de Jesus e vamos comer. Nós vamos participar do suco de uva representando o sangue de Jesus que foi derramado no madeiro e nós vamos beber. Mas nós não vamos estar se lembrando de Moisés e nem da libertação do povo de Israel. Nós vamos estar se lembrando uma nova aliança em Cristo Jesus. E no momento que nós estivermos participando, irmãos, nós precisamos com entendimento fazer isso com entendimento. A Bíblia vai dizer: fazei isto em memória de mim até que Ele venha. Quando nós estivermos participando disso, irmãos, nós não vamos olhar e lembrar do Egito, nós vamos lembrar de Jesus. Agora nós vamos começar a olhar para frente, a sua morte que inaugurou uma nova aliança, uma nova representação. Nós vamos começar a ler os textos bíblicos, nós vamos ler e nós vamos entender quando for falando sobre sacrifício, sobre aliança, assim como Jeremias 31, o profeta Jeremias vai declarar: eu farei uma nova aliança. Era essa aliança, era esse cordeiro. Não era o sacrifício que acontecia pelo sangue de animais, mas não acabava com o pecado. Mas esse sacrifício, o sangue de Cristo, ele removeu todos os pecados. O sacerdote, irmãos, eles repetiam os sacrifícios. Hebreu 10 vai falar sobre isso. Mas Cristo, quando ele ofereceu um único sacrifício, foi para sempre, acabou. Nós começamos a trazer isso para a nossa vida. E muitos ainda, irmãos, de nós, vivemos tentando pagar pelos próprios pecados. Então, assim, eu erro, eu peco, eu preciso ir na igreja, porque se eu for na igreja, se eu for no culto de quarta, no culto de domingo, o Senhor vai me perdoar. Eu estou pecando, eu vou ler a Bíblia, irmã Leia, porque é uma maneira de eu me sacrificar e o Senhor me perdoar. Eu estou pecando, eu estou errando, não, mas então eu vou dar uma orada aqui, porque se eu orar, é uma maneira de eu sacrificar. Eu vou jejuar tantos dias, tantas horas, porque é um sacrifício que eu vou apresentar para Deus pelo perdão. E aí a gente vai entrando num lugar achando que nós que movemos a condição do perdão sobre as nossas vidas. E não é sobre ler, não é sobre orar e nem jejuar. É sobre a gente aplicar na nossa vida. A Bíblia diz que é sim, sim e não, não. Se eu sou mentiroso, eu posso continuar lendo, jejuando, subindo o monte 3 vezes por semana, jejuando 10 vezes por dia, lendo a Bíblia 1 hora por dia. Se eu não parar de mentir, eu ainda sou um pecador. Amém? Não é o quanto eu leio, não é o quanto eu oro, não é o quanto eu jejuo, não é o quanto eu sacrifico. O preço do pecado foi pago, Jesus morreu. É o quanto eu obedeço aquilo que está escrito, aquilo que é a palavra de Deus, lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aqueles que permanecerem
nas minhas palavras, esses serão verdadeiramente os meus filhos. Eu preciso permanecer na obediência da palavra que eu estou lendo. Porque se eu ler e não transformar a minha vida, e eu continuar mentindo, eu continuar roubando, eu continuar traficando, eu continuar fazendo coisa errada, não adianta. Então é sobre obediência. Cristo morreu, o preço foi pago, mas agora eu e você precisamos obedecer. Eu queria convidar a igreja a ficar de pé. E quando nós formos participar dessa Santa Ceia, que anuncia o reino que ainda virá, que nós possamos, irmãos, participar da Santa Ceia com o entendimento do que ela representa. Quando algumas pessoas comentam assim, pastor, eu acho que eu não vou participar da Santa Ceia. Meu irmão, minha irmã, por que tu não vai participar? Pastor, porque eu estou falhando, eu estou errando. Eu não me sinto digno de participar da Santa Ceia. E a minha palavra para essa pessoa é o seguinte: quando a Bíblia diz para a gente não beber e não comer indignamente, a Bíblia está falando para a gente não participar da Santa Ceia sem entendimento do que ela representa. Porque quem de nós aqui, a começar por mim, é digno de participar? Ninguém é digno. Ninguém é digno de participar. Só Ele é digno. Só Ele nunca pecou. Só Ele nunca falhou. Só Ele nunca errou, porque o sacrifício de Jesus apresentado pelo seu corpo foi um sacrifício puro, santo. Ele não errou. Ele não falhou. Agora eu e você, nós falhamos diariamente. Nós erramos diariamente. Pastor, mas eu estou com uma brecha escancarada no pecado. Aí eu vou dizer para ti, não participa. Mas, porque tu precisa se consertar. Mas agora, se você falar, não, mas eu não sou digno de participar. Se hoje tu te arrepender e tu pedir perdão, independente qual é o pecado, porque para Deus, irmãos, não existe pecadinho e pecadão. Pecado é pecado. A consequência do pecado é uma coisa. Se eu mentir, a consequência é uma, mas é pecado igual. Se eu matar uma pessoa, é pecado igual. A consequência de eu matar uma pessoa é outra. Mas é tudo pecado. Então, pastor, eu estou pecando, eu estou errando, eu estou falhando. Mas eu reconheço que Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia. Sabe qual é o meu conselho para você essa noite? Feche teus olhos. Ore ao Senhor, se arrependa. E eu quero dar esse tempo para você agora. Eu quero dar alguns minutos para você agora, para você fazer a sua oração. De repente você nem orava mais. E hoje eu estou aqui pedindo para você orar uns 5 minutinhos. De repente os afazeres do dia a dia te roubou desse lugar de intimidade, de oração. E agora você precisa entrar nesse lugar novamente. Não só porque o pastor está te convidando, mas porque a igreja é para isso. Aqui tem palavra, aqui tem oração e aqui tem oração. Então comece a orar agora. Apresente para o Senhor as tuas mazelas. Apresente para o Senhor os teus pecados, as tuas falhas. Quando você olhar para trás, irmãos, não simplesmente lembre dos pecados, mas lembre da cruz de Cristo. Quando você agora estiver fazendo essa autorreflexão, olhando para trás, olhando para o passado, não olhe só para os seus pecados, olhe para a cruz de Cristo. Olhe para aquilo que Ele representou. Quando você fizer essa autorreflexão, depois de olhar para trás e ver a cruz, comece a olhar para dentro de você. Comece a olhar para dentro de você e ver, examine o teu coração. Olha o que precisa ser mudado. E quando você identificar o que precisa ser mudado, comece a pedir para o Senhor, Senhor, eu sou pecador, eu sou falho nessa área. Senhor, eu não consigo parar de mentir. Senhor, eu não consigo parar de usar droga. Senhor, eu não consigo parar de trair a minha esposa. Senhor, eu não consigo largar a pornografia. Senhor, eu não consigo largar a bebida. Senhor, eu não consigo fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor. Eu só reconheço o Senhor como sacrifício puro. Eu só reconheço o Senhor como sacrifício santo. Mas eu sou falho, eu não tenho força, Pai.
Me dá força para mim parar. Me dá força, Senhor, para mim não errar com tanta constância. Isso é a análise do nosso coração. Você olhou para trás e viu a cruz, você olhou para dentro e viu as tuas mazelas, mas agora eu te convido a olhar para frente. E quando você olha para frente, você vai lembrar agora desse ato da Santa Ceia que você vai participar. E o ato da Santa Ceia nos convida a olhar para frente, nos convida a olhar para a volta de Cristo Jesus, nos convida a olhar para a volta de Cristo, porque Cristo voltará. Nós cremos na volta do Senhor Jesus. A ceia está nos anunciando uma esperança dessa nova aliança que nos promete estar com Cristo na eternidade. É como Jesus disse: essa é a nossa última refeição. Existe uma mesa, irmãos, preparada para mim e para você, que é a mesa da boda dos cordeiros. É a boda dos cordeiros que está preparado para nós. É a mesa das bodas do cordeiro que está preparado para nós na eternidade. Existe uma mesa preparada. É importante, irmãos, quando nós olharmos para a Santa Ceia, nós entender que o Senhor, Ele é suficiente para mim e para você. No Éden, Deus matou um animal para cobrir o pecado de Adão. Em Abraão, Deus providenciou um cordeiro no lugar de Isaac. Lá no Egito, na história que nós falamos, um cordeiro protegeu os primogênitos. No templo, milhares de cordeiros eles foram sacrificados, morreram durante séculos e séculos. Mas em João Batista surge uma declaração nova, de uma nova aliança. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas não era o final, porque no Calvário o Cordeiro foi imolado. No Calvário o Cordeiro foi sacrificado. Mas também não é o fim, porque em Apocalipse nós vamos ver: digno é o Cordeiro que foi morto. A Bíblia inteira aponta para Cristo. De Gênesis a Apocalipse, o Senhor Deus está apontando para Cristo. A ceia é essa representação. Aleluia! Aleluia! Sim, Jesus! Eu sou
Cordeiro venceu. O Cordeiro venceu. O Cordeiro venceu, ele morreu, ele ressuscitou, ele reina e ele breve voltará. E é por isso que nós estamos aqui. Eu queria convidar a igreja a, primeiramente, estender as mãos para cá. Senhor, abençoa o cálice, Pai, representando o Teu sangue. O Teu sangue, Pai, puro. O Teu sangue, Senhor, inacessível. O Teu sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Abençoa, Senhor, também o pão, representando, Senhor, a Tua carne que foi ferida. A Tua carne, Senhor, que foi maltratada. Mas que, quando o Senhor vem com a nova aliança sobre nós, nós entendemos que isso era necessário para que hoje nós estivéssemos aqui. E hoje a Tua igreja está aqui, e entre nós não há nenhum digno de participar, mas o Senhor nos dignificou novamente quando o Senhor morreu naquela cruz. O pecado foi pago e nós somos livres. Nós somos livres em Cristo Jesus. Por isso, Senhor, abençoa, Senhor, esse ato da Santa Ceia. Abençoa os Teus filhos, Pai, que neste momento pediram perdão daquilo que eles estão falhando, daquilo que eles estão errando, assim como eu também pedi perdão. E que agora, nesse momento, nós possamos participar dignamente, porque o Senhor venceu todas as coisas. E em Ti nós somos mais que vencedores. Em nome de Jesus, amém e amém. Vocês podem começar a pegar dessa parte aqui para lá. Vocês peguem o pão, peguem o suco e volte para suas cadeiras, mas ainda não participe, para a gente participar junto.
Aleluia. Levante o pão para o alto. 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também transmiti a vocês. E que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, deu graças e partiu e disse: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. E por isso, nesse momento, nós levantamos o pão, representando a carne de Jesus. E nós vamos participar com entendimento. E nós estamos fazendo isso em memória dele, até que ele venha. Não é só um ato simbólico ou algo religioso, mas é uma obediência. Fazer isto em memória de mim. Você pode participar em nome de Jesus. O texto continua dizendo: da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Nós estamos participando, Senhor, desse cálice representando o teu sangue, a nova aliança, com entendimento que o Senhor deixou ordenado para que nós fizéssemos isso até que o Senhor viesse. E aqui nós estamos, Pai, como filhos obedientes, fazendo aquilo que o Senhor nos pediu. Eu quero declarar, Pai, em nome de Jesus, que esta Santa Ceia será, Senhor, uma vitamina espiritual para cada um de nós. Eu quero declarar, Senhor, que se há entre nós alguns fracos, alguns doentes, se há entre nós pessoas que necessitam do milagre divino, de uma intervenção divina, nós queremos declarar que esse ato de obediência que nós estamos fazendo, cumprindo, Senhor, a Tua palavra, o Teu milagre, Senhor, vai ser derramado sobre essas pessoas que precisam do milagre, sobre aqueles que precisam, Senhor, de uma cura, de uma enfermidade, Senhor, que talvez esteja atrapalhando os Teus filhos. Nós queremos declarar a cura de toda a enfermidade no nome de Jesus. No nome de Jesus, a cura de toda a enfermidade. Se tem aqui no nosso meio alguém que tem alguma enfermidade, coloca a mão sobre essa enfermidade. Essa enfermidade não é sua. Cristo levou sobre o corpo dele no madeiro todas as nossas enfermidades. Coloque a mão aonde está essa enfermidade, bem aí onde está a mão agora. Que o Espírito Santo entre agora com poder. Que o Espírito Santo agora entre com poder de cura. E ele possa liberar a cura sobre a tua vida. A cura sobre esse lugar onde você está com a mão. Se a cura que você quer não é para uma pessoa que está aqui, se é uma pessoa que está na sua casa, da sua família, ou seja lá quem for, levante as suas mãos, porque o Senhor está derramando agora nesse momento uma cura sobre a tua casa, uma cura sobre aqueles que você está trazendo à memória agora. Libera uma cura por completo, Senhor, através da nossa obediência. O milagre do Senhor vai acontecer. Entra com cura, entra com libertação, entra com o poder da tua palavra. Alinha o nosso coração. Nós damos graças, Senhor, e partimos, Senhor, o pão, comemos, se lembramos do ato da Santa Ceia, e agora, Senhor, nós vamos fazer a mesma coisa, bebendo o cálice, até que o Senhor venha. Pode participar. Fonte de prazer. Você que quiser dobrar o seu joelho, orar, você quer orar mesmo sentado, ore. Fonte de prazer.
todas as famílias que estão aqui. Nós queremos orar, Pai, e te pedir, Pai, que a Tua graça esteja sobre cada um de nós, que a Tua mão de poder esteja sobre cada um de nós. Senhor, abençoa, Senhor, a todos nós que estamos aqui e aqueles que não puderam estar aqui também essa noite. Que o Senhor possa abençoar os nossos familiares, abençoar, Senhor, a vida do Tiago, do filho da Crispa. Nós queremos que o Senhor dê o melhor para a vida do Tiago, abençoa a vida dele, derrama graça sobre a vida dele, que seja feita, Senhor, a Tua vontade. Nós estamos intercedendo, nós estamos orando, Pai. Só o Senhor é Deus e a última palavra vem dos céus, a última palavra não vem do homem, a última palavra não vem de autoridades, a última palavra vem do Senhor, Pai. Venha com transformação, com cura, com libertação na vida do Tiago. Ah, Senhor, na vida, Senhor, dos filhos dos Teus filhos. Entra, Senhor, com cura, com libertação, com provisão. Ah, Senhor, que nós possamos estar, Senhor, debaixo da Tua potente mão todos os dias. Assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, uma boa noite para todos. Que a graça do Senhor esteja sobre a vida de cada um de vocês e que a doce presença do Espírito Santo acompanhe vocês em toda